Boa noite. Nós temos observado um pouco sobre o Senhor nosso Deus nos cultos de oração, sobre a prática da oração e sobre como o Senhor se apresenta. Hoje à noite nós queremos observar algo muito comum, obviamente, na nossa sociedade, mas que nós temos que estar atentos e muitas vezes talvez até comum na nossa mente, o que não deveria ser. Isso se chama humanismo. Humanismo é uma ideologia global, talvez uma das maiores, e afeta tudo. O humanismo começou relativamente bem, digamos assim, no século XVI. Os humanistas até ajudaram, nos primeiros Novos Testamentos gregos, e foram úteis nesse momento, mas o ensino humanista tomou de conta das universidades, o ensino humanista tomou de conta das leis, o ensino humanista tomou de conta das práticas sociais, e até hoje, essa doutrina chamada humanismo, vem tomando de conta de tudo. E só que a gente fala assim no século XVI, porque foi ali que, digamos, surgiu oficialmente, foi historicamente marcado, mas esse pensamento humanista significa colocar o homem no centro e Deus fora, ou pelo menos à margem. E isso acontece claramente na nossa sociedade. Nossa sociedade é chamada laica, Por quê? Porque Deus está fora, nesse sentido, digamos, Hoje nós queremos ser desafiados a sempre pensar as coisas de Deus, ir contra o humanismo. Em tudo na vida, sempre devemos pensar as coisas de Deus ou pensar como Deus pensa. É o que a gente chamaria, de uma maneira mais técnica, de ter uma cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã numa eleição política. Cosmovisão cristã na administração do recurso. Cosmovisão cristã no trânsito. Cosmovisão cristã em tudo. Junto do humanismo vem um negócio chamado, também é um palavrão, pragmática. O que é isso? É aquela pessoa que faz uma coisa visando bons resultados. Às vezes você faz uma coisa humanista porque dá bons resultados, ou resultados bons naquele momento para você, mas que normalmente não é o que Deus quer. Isso é o pragmático. Ele faz esperando um resultado positivo para si. Ele não quer saber se Deus gosta ou não. Muitas vezes somos humanistas e pragmáticos com relação à Bíblia. Eu só gosto da Bíblia quando ela tem bênçãos para mim. Quando existe cobrança da Bíblia, eu nem leio aqueles textos, eu tenho medo, eu nem olho, porque aí mexe comigo, não é verdade? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, verso 21. Esses conceitos modernos, eles já existiam, Mateus 16, 21. Eles sempre existiram, em alguma medida, no coração do homem pecador. E nós vamos ver isso nesse texto. Mateus, capítulo 16, verso 21. Texto conhecido, acredito, de todos nós, mas será muito esclarecedor para nós sempre pensarmos nas coisas de Deus. Mateus 16, vamos ler só o verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E aqui nós vamos ver 3 apontamentos para pensarmos nas coisas de Deus. O primeiro deles está nesse versículo. A essência do Evangelho, ela se materializa na cruz. Lembre-se disso. A essência do Evangelho está materializada na cruz de Cristo. Por isso, se Deus permitir, e a igreja aprovar, nós esperamos ter uma cruz aqui na nossa igreja. Alguns dizem, vai ficar igual o católico, O católico roubou a cruz de nós. A cruz está na Bíblia. Ela é o nosso símbolo. O símbolo do católico é outro, mas ele usa a cruz. Nós temos que usar a cruz, porque a cruz de Cristo, ela materializa o Evangelho. Não tem como ver o Evangelho sem ver a cruz.
Então, quando eu penso nas coisas de Deus, eu tenho que pensar na cruz, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui em Mateus 21 está dizendo isso, está falando para os discípulos. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer na mão dos líderes, dos sacerdotes, dos escribas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso para nós é uma bênção, lendo isso hoje, não é verdade? Se Jesus não tivesse passado por isso, não haveria salvação, não haveria vida eterna, não haveria vida abundante com Jesus. Jesus repetiu essa mensagem várias vezes nos evangelhos. Nosso tempo é curto, então eu vou apresentar aqui algumas porções. Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos 9:31, um capítulo depois. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Marcos 10:34. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então veja que Jesus, ele deixou muito claro que o caminho dele era a cruz, que o evangelho se materializa na cruz. Essa é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Difícil para Jesus, mas boa, perfeita e agradável para ele também e para todos os homens. Mas parece que os discípulos eles não entendiam o plano da cruz. Parece que eles não estavam pensando, sempre pensando nas coisas de Deus, andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas eles não entendiam, porque neles estava uma forte incredulidade. Olha Marcos 9:31 de novo. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, os discípulos, contudo, não compreendiam isto. E temiam perguntar, ficavam com medo de perguntar. Eles não compreendiam que Jesus estava falando uma coisa que para nós é muito simples, talvez pela leitura do texto, mas eu imagino que mais claro ainda, posso estar errado, mais claro ainda é você estar com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus dizer: eu sou Deus, e Jesus dizer que vai morrer na cruz e ressuscitar, e eles não compreendiam. Como pode? Até hoje eu leio esses textos e fico perguntando, como é que eles não entendiam? Incredulidade. Olhe João 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 16. E Jesus dizia para os seus discípulos, isso aqui na ceia do Senhor, no cenáculo, né? Ali no momento da ceia do Senhor, Jesus disse: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vinha a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai? Diziam, pois, que vinha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Então veja que os discípulos, na sua incredulidade, estavam confusos, e eles não conseguiam entender o que o Senhor Jesus falava com relação ao Evangelho. O Evangelho se materializa na cruz, eles não compreendiam isso. Nosso mestre morreu na cruz, Jesus morreu sem credibilidade do povo judeu. Lembre-se disso. Jesus não foi aceito pelo seu próprio povo. E ele fez todos os sinais possíveis e impossíveis, os grandes milagres, mostrando que era Deus. Por que não acreditaram? Porque não depende de lógica, não depende de entendimento ou inteligência. Depende de Deus agir nas pessoas, é pela fé, é o milagre de Deus. Nós temos que sempre pensar nas coisas de Deus, sempre. Os discípulos aqui, eles não cogitavam as coisas do Senhor, inclusive Pedro, que é personagem no nosso texto principal. A essência do Evangelho se materializa na cruz.
Esse é o primeiro apontamento, é o que Jesus está dizendo em Mateus 16, verso 21. Olha o pensamento de Pedro. Olha o pensamento de Pedro no verso 22. Volte para Mateus 16, agora o verso 22. Jesus disse que ia para a cruz. Jesus disse que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Era para Pedro louvar a Deus por isso. Mas qual foi a reação de Pedro? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Você imagina Pedro reprovando Jesus. Entende? Jesus era Deus. Pedro sabia, pelo menos devia saber disso. E Pedro reprovou Jesus. Entende? Pedro chamou a atenção de Cristo. Olha, Deus, não fale isso. Isso não vai acontecer contigo. Isso é uma crueldade. Irmãos, esse é o espírito do humanismo. O humanismo não entende pela fé as coisas de Deus e torce o que é bom, o que é correto e a verdade. Pedro, com uma boa intenção, torceu o plano de Deus para redimir o homem pecador. Palavra-chave aqui: compaixão. Tem compaixão de ti, Senhor. Essa é a compaixão humanista. É a compaixão que coloca o sentimento humano acima do quê? Da vontade de Deus. Esse pensamento foi mal interpretado no período das cruzadas, certo? Foi muito mal interpretado. E obviamente não é isso que a gente quer dizer hoje. Não é a partir desse princípio bíblico fomentar uma guerra, de modo nenhum. Mas é mostrar para cada um de nós que o plano de Deus, a vontade de Deus, sempre pensar as coisas de Deus, implica ir além das nossas emoções, ir além da nossa razão humana, que se chama humanismo. A compaixão é uma das essências do humanismo, e Pedro, ele refletiu isso. Para Pedro, a vida de Jesus era mais importante do que o plano de Deus para Jesus, e Jesus sabia que o plano de Deus era que ele viesse a morrer. E nós sabemos que foi difícil para Jesus, mas era o plano e a vontade de Deus. Então, quando nós nos permitimos ser guiados pela ideologia humanista, nós começamos a achar a vontade de Deus um absurdo. Por isso, muitas igrejas acabam se tornando humanistas, para se adequar ao sistema ideológico aceito pela sociedade. Isso não quer dizer que nós vamos ser radicais, não é isso, mas quer dizer que sempre que você for pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus, o mundo não vai gostar de você, nem de mim, nem de nós, nem da igreja. A compaixão é uma virtude bíblica e verdadeira quando vem de Deus. Quando tal compaixão procede do coração humano, somente podemos esperar desgraças. Compaixão é bíblico. Misericórdia, eu ter compaixão do meu inimigo, é bíblico. Eu devo ter misericórdia do meu inimigo, daquele que me faz mal. Agora, eu impedir alguém de sacrificar-se por outras pessoas, no caso Jesus, pelos pecadores, eu impedir que alguém sofra injustiça para resolver um problema, eu não posso fazer isso, se a pessoa quer, entende? Mas muitas vezes para nós isso é esquisito. Alguns versículos que nos ajudam a compreender a compaixão é uma virtude bíblica, mas quando vem do homem é uma desgraça. Lá em Lucas 6, 45 e 46, nós sabemos o que é que procede do coração do homem, aquilo que é ruim, né? E Mateus 15, 18 a 20 diz isso também. Essa compaixão que veio da boca de Pedro refletiu a maldade do seu coração. Talvez para alguns pareça que Pedro estava preocupado com Jesus, importando-se com a vida de Jesus. Esse versículo é até esquisito, né? Por que que Pedro está tão errado aqui? E no 23 nós sabemos que Jesus reprova Pedro. Por que que Pedro está errado? Porque ele colocou o homem acima de Deus. A vontade de Deus é a morte do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Talvez a vontade de Deus para alguns aqui seja difícil, mas se é a vontade do Senhor, temos que louvar a Deus por isso, para a honra e a glória de Deus. Lembre-se, pense sempre nas coisas de Deus. O nosso Mestre e Salvador não teve uma vida fácil, não é verdade? Pela fé devemos estar entendendo isso, que a nossa vida já é muito boa porque Deus tem nos abençoado.
Olhe em 1 Coríntios 1,18. O humanismo não resgata a essência do Evangelho. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Naquele momento, a palavra da cruz para Pedro foi loucura, mas para os salvos é poder de Deus. E aí nós poderíamos refletir mais sobre isso, mas em outro momento o faremos. E a pergunta: como pode Pedro reprovar Deus? Os homens reprovam Deus. O humanismo reprova a sabedoria da Bíblia. As pessoas tentam encontrar as soluções fora da Bíblia, quando a Bíblia é a palavra revelada de Deus e tem resposta para tudo. Nós é que não temos fé, muitas vezes, para crer nisso. Em muitos aspectos, o pensamento humanista reprova a palavra de Deus. Veja, o pensamento humano reprova a doutrina da eleição. Isso é um absurdo para a sociedade. Veja, o pensamento humanista reprova a existência de Deus, o Criador de todas as coisas. O pensamento humanista reprova os simples ensinos da palavra de Deus, que resolvem as questões mais complexas da humanidade, basta a humanidade seguir. O pensamento humano reprova a cruz como símbolo de salvação. O homem quer se salvar sem cruz. O homem quer se salvar numa vida boa, sem crer no Senhor Jesus. O pensamento humano reprova a santidade no namoro, reprova o casamento monogâmico, a união heterossexual, a dignidade do trabalho, as virtudes da honradez, o respeito aos pais. Tudo isso é humanismo. O humanismo reprova, na verdade, todas essas questões. Perceba, o pensamento humano reprova o viver pela fé. Reflita se você não tem sido mais humanista do que cristão, mais humanista do que discípulo de Jesus, porque Pedro foi, pelo menos naquele texto. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. O humanista, ele não espera em Deus. Ele quer fazer com as próprias mãos. Ele quer conquistar sua salvação com suas obras. Ele quer ter o orgulho de dizer: eu fiz, eu consegui, eu edifiquei a minha família, eu construí meu patrimônio, eu sou. É o que o homem quer. E isso é não crer em Deus. Irmãos, nós que somos crentes, temos que pensar exatamente como Isaías 64:4. Somos felizes porque cremos num Deus que trabalha para nós. E uma última verdade, um último apontamento, é a reação drástica contra o humanismo. Tudo isso justifica a atitude de Jesus contra Pedro, no verso 23, Mateus 16:23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Por isso que Jesus foi tão firme com Pedro. E o arreda, Satanás, significa: afasta-te de mim, Satanás. Em outro sentido, passa para trás, Satanás. Por quê? Pedro estava possuído por Satanás? Não, não estava. Mas Pedro refletiu a doutrina do diabo, o humanismo. Pedro refletiu as palavras de Satanás. O humanismo é isso. É a doutrina do diabo. É a doutrina do maligno. Porque quer retirar a fé de Jesus do nosso coração e da nossa prática. Lembre-se disso. A compaixão humanista de Pedro foi uma pedra de tropeço. E é o que Jesus diz aqui: tu és para mim pedra de tropeço. E o nome de Pedro? Pedra. Você não está sendo uma pedra de edificação, Pedro. Você está sendo uma pedra de... O que é uma pedra de tropeço? Essa expressão pedra de tropeço é a mesma palavra para escandalizar. É um escândalo. O que é um escândalo? É uma armadilha. É uma armadilha preparada para fazer alguém cair no pecado. Entende? O humanismo nos faz armadilhas para derrubar a fé uns dos outros. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê num Deus que trabalha por nós.
né? Nós estamos esperando e esse Deus hoje está trabalhando. Como Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo então diz: porque não cogitas as coisas de Deus, não pensa nas coisas de Deus, não reflete nas coisas de Deus. Não crer como Jesus ensina é não pensar nas coisas do Senhor. Lembre-se de 1 Coríntios 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural aqui é o homem sem Cristo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade de entender e pensar como Cristo quer que nós pensemos. Nunca podemos colocar o homem acima de Deus. Quando fazemos isso, entramos numa idolatria, entramos num pensamento humanista e não cogitamos das coisas de Deus. Pense sempre nas coisas do Senhor. Confie em Deus, porque a nossa vida, a vida do crente, é pela fé. E esta é a única vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, mais uma vez te agradecemos por esse tempo para refletir na Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a viver pela fé, cogitar sempre das Tuas coisas, não cometer tamanha falha como a de Pedro aqui neste texto, mas sempre pensar no Senhor, na Tua vontade, de modo que a Tua vontade esteja acima dos nossos pensamentos humanos, emoções humanas, mesmo quando a Tua vontade venha a parecer estranha aos nossos olhos. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.